Muita graça e muita paz ao som da palavra. Ao som da palavra é um quadro criado neste canal com reflexões bíblicas para abençoar a sua vida. E nesta oportunidade estará fazendo a reflexão pastor Evaldo Carlos dos Santos, pastor presidente da Primeira Igreja Batista Praia da Costa e diretor do Jesus Vida Verão. Após a reflexão, dê o seu like, deixe um comentário, indique o canal para alguém que você ama. E se você não está inscrito, inscreva-se nesse canal, fique com a gente, mas não perca a conexão. Fique agora com o pastor Evaldo Carlos dos Santos. Há um desafio de Jesus para a sua vida e é importante você considerá-lo. Jesus diz assim: vá ao mar e lance o anzol. Aonde está esse desafio na Bíblia? O desafio está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 24 a 27. Eu gosto demais desse texto. Os fariseus, os cobradores de impostos e tantas outras pessoas sempre estavam criticando Jesus. E chegam os cobradores de impostos e fazem uma pergunta capciosa para Pedro. A pergunta é: Pedro, o seu mestre não paga os impostos? E Pedro prontamente responde: sim, ele paga os impostos. Pedro então não tem dinheiro naquela hora para pagar. E ele sai e vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega para falar com Jesus, Jesus já se antecipa e faz uma pergunta dentro do tema. Ele diz: Pedro, de quem as autoridades da terra cobram impostos? Dos filhos dele ou dos estrangeiros? Pedro diz: é dos estrangeiros. Diz: logo os filhos não precisam pagar. Mas para que não escandalizemos, faz o seguinte, Pedro: vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e dentro dele tem uma moeda e você vai pagar um imposto por mim e por ti. Eu olho para esse texto e eu fico impressionado. Quantas lições Jesus trouxe naquele dia. Primeira coisa que a gente percebe, como as pessoas muitas vezes são terríveis na maneira de arguir. Aquelas pessoas já chegam arguindo e uma pergunta capciosa, colocando uma casquinha de banana para o Pedro cair. Quando eles perguntam: o vosso mestre não paga os impostos? Eles estão fazendo uma afirmação numa pergunta. Qual era o objetivo? O objetivo era desqualificar Jesus, era dizer que Jesus pregava uma mensagem que ele não vivia, e era dizer que Jesus de fato não era aquela pessoa que dizia ser, isto é, Jesus era um impostor, Jesus era uma pessoa que não deveria estar ali fazendo o que estava. Muitas vezes as pessoas são assim. Elas chegam com perguntas dúbias, capciosas, com interesses escusos por trás. Isso acontece todo dia na imprensa, isso acontece com várias figuras públicas. Interessante que aqui nós vamos perceber que aqueles cobradores de impostos, eles estavam fazendo o que a lei dizia. A lei dizia que todo judeu acima de 20 anos deveria contribuir com 2 moedas e pagar os impostos uma vez por ano. E esse imposto era para o templo, 2 dracmas. Era um imposto anual para a conservação do templo. Pedro não vai titubear. Ele disse: olha, o meu mestre paga sim. Jesus cumpre com a sua finalidade de estar aqui, mas ele também, ele observa os princípios e ele vai cumprir com esse propósito. Interessante que Jesus não precisava pagar aquele imposto. Por quê? Porque sendo Jesus da família de Davi, quando Davi venceu Golias, foi prometida a ele não só a filha de Saul, mas a isenção de impostos a ele e toda a geração dele. Jesus não precisava pagar, porque Jesus era da geração de Davi. Então ele poderia se apegar a esse direito dele, dizer: não vou pagar, e criar uma confusão. Mas Jesus diz: para a gente não escandalizar, vamos pagar Pedro. Só, às vezes a gente precisa perder para ganhar. E às vezes a gente precisa abrir mão do direito. Porque mesmo sendo o direito de Jesus, ele não vai em busca daquilo. Por quê? Porque aquilo não teria sentido, aquilo traria um problema muito maior. Mas me chama a atenção como Jesus solucionou esse problema. É fantástica a maneira que ele soluciona. A primeira coisa que ele fala para Pedro é: vai ao mar. Se você precisa de dinheiro, você vai para o mar. Se você tiver necessidade de pagar uma conta, é no mar que você vai buscar o dinheiro. Quando Jesus diz: vai ao mar, ele está falando para Pedro: Pedro, eu quero que você vá para um lugar improvável. Não é que no mar não tem riqueza? Tem. Não é que no mar não tem alguma coisa que não possa virar dinheiro? Tem. Mas Pedro precisava de alguma coisa mais rápida. Ir para o mar era para o local menos improvável possível. Quem sabe o Senhor está mandando você fazer alguma coisa improvável.
E esse improvável vai se transformar numa realidade na sua vida. Pedro não discute. Pedro não diz, Senhor, no mar não tem dinheiro, não vai resolver o problema. O cara está aqui, ele precisa receber o dinheiro, como é que vamos fazer? Pedro vai na direção que Jesus aponta. Eu quero perguntar, você está indo na direção que Jesus aponta? Você ouve a voz do Senhor, você obedece o Senhor, você experimenta o improvável na sua vida? Ir ao mar é experimentar isso. Mas Jesus fala de uma segunda coisa muito importante. Ele fala assim, Pedro, eu quero que você lance o anzol. Anzol tem a ver com o quê? Com fragilidade. Todo mundo que sabe, mexe com anzol, percebe como o anzol é frágil, ele quebra, ele depende de uma isca, ele depende de paciência, ele depende de perseverança, depende de tudo. Quem põe um anzol na mão e vai pescar, ele sabe que ele tem que ter um tempo grande para dispor. E Jesus falou assim, vai pegar o anzol. Anzol, então, significa investir em fé. E significa mais do que isso, crer no que está por vir. E mais ainda, tentativa e mais tentativa e mais tentativa e mais tentativa. Será que eu estou disposto a lidar com as fragilidades da vida? Jesus manda Pedro fazer isso. Pega um anzol, Pedro. Põe um anzol na mão, vai lá. Eu quero que você vá ao mar e pegue o anzol. Pegar o anzol é lidar com isso, é agir por fé. Mas Jesus vai dar uma terceira orientação a Pedro. E essa terceira orientação também é fantástica. A terceira orientação é o seguinte, tira o primeiro peixe que aparecer. Não era qualquer peixe. Não era o peixe primeiro, não era aquele peixe que ele ia escolher, ia jogar fora e depois, não, era o primeiro peixe que aparecer. Isso significa o quê? Que Jesus já tinha um peixe preparado, que ele já estava guiando o peixe para o anzol de Pedro, e que aquele era o peixe que ele queria. Em outras palavras, quando Jesus diz o primeiro peixe, é porque ele já preparou. Isso significa o quê? Que nós vamos confiar. Mas peixe tem a ver com instabilidade. Você sabe, você pega um peixe, ele escorrega igual um sabonete na sua mão. É instabilidade. O Senhor quer que eu lide com as instabilidades na vida, mas com a certeza que Ele já preparou para mim. Então eu lido com a instabilidade, mas eu tenho certeza que o Senhor tem o comando dessas coisas. É o primeiro peixe que aparecer. Por último, Jesus dá uma ordem. Talvez a ordem mais difícil de ser obedecida. Mas Jesus deu e Pedro cumpriu. Jesus falou para ele assim, pega a moeda que está na boca do peixe. Qual é o peixe que tem moeda? Qual é o peixe que come moeda? Qual é o peixe que terá uma moeda que estará valendo não só para aquele momento, mas para pagar aqueles impostos? Não seria possível, é impossível um peixe ter uma moeda. Mas Pedro não discute isso. Pedro não vai duvidar, Pedro não vai dizer, Senhor, não tem moeda, Senhor, não tem jeito, Senhor, é impossível isso. Não, Pedro está na obediência. E quando eu estou na obediência, eu não discuto com Jesus. O que Pedro faz? Ele vai lá e pega o peixe, abre o peixe e o que está lá? A moeda. Então, o que tem a ver essa questão do peixe com a moeda? Jesus está nos ensinando sobre o sobrenatural. Querido, preste atenção numa coisa. Se você está na obediência ao Senhor, se você está fazendo o que Ele manda você fazer, você vai experimentar o sobrenatural na sua vida. Foi isso que Pedro fez. Naquele dia, foi um dia fantástico na vida dele. Sabe por quê? Ele vai lidar com o sobrenatural. Quem é que já viu uma moeda valendo, está dentro de um peixe? Pois o Pedro experimentou isso na sua vida. Por quê? Porque ele creu, ele obedeceu, ele foi e ele fez exatamente o que Jesus queria. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui para a nossa vida? Várias. E eu quero citar pelo menos 3 aqui. A primeira coisa, o milagre que Jesus quer fazer na sua vida começa pela sua obediência. Se você não estiver disposto a obedecer, não vai acontecer nada. E a primeira coisa que Jesus falou para Pedro é, desce ao mar. Mas no mar não tem dinheiro, desce ao mar. Desce ao mar porque eu vou fazer algo tremendo na sua vida. A segunda lição que eu apresento aqui, eu entendo e aqui tiro para a minha vida é o quê? É que Jesus tem um controle total das circunstâncias. Não há circunstância que fuja ao controle de Jesus. Não há nada que fuja ao controle. Ele tem um controle da terra, do céu, do mar. Ele tem um controle de tudo.
Ora, se Ele tem o controle de tudo, eu preciso confiar nele. E quando eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas ao meu redor, não há por que duvidar, não há por que recear, não há por que recuar. E a outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que fica no meu coração, é que Jesus tem tudo que eu necessito para a solução dos meus problemas. Tudo. Ele tinha moeda para pagar o imposto, não só dele, mas de Pedro também. E o que aconteceu? Pedro foi lá, abriu o peixe, pegou a moeda, e o texto bíblico diz que, tendo pego a moeda, foi lá e pagou o imposto por Jesus e por ele mesmo. Querido, quero fazer uma pergunta a você, agora me responda. Você está disposto a experimentar o improvável na sua vida? Obedeça ao Senhor. Você está disposto a lidar com as fragilidades da vida? Siga a orientação do Senhor. Você está disposto a vencer as instabilidades? Não duvide do que o Senhor diz. Você quer o sobrenatural de Deus na sua vida? Se quer, agora é a hora de buscar isso no seu coração. Vá ao mar e lance o anzol, e você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida.